Boa tarde, noite, dia a todas, a todos e a todas. Nós estamos começando mais um episódio do nosso Geotalk, né, trazendo para vocês as informações mais importantes dos últimos 15 dias compiladas. Meu nome é João Vitor Sanches, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e quem tem a devida honra de estar ao meu lado é a senhora Eduarda Moreno, também aluna da graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro no curso de Geografia. Muito bem, a gente tem muita coisa para poder falar essa semana. A gente vai falar sobre inflação, a gente vai falar sobre o acidente que vitimou de maneira tão precoce a cantora Marília Mendonça, a gente vai falar sobre o novo Auxílio Brasil e o que esperar dele, e para começar, a gente vai falar de um assunto que interessa muito, muito, muito a geógrafos e não geógrafos e todos aqueles que se preocupam com as mudanças climáticas, que é a Conferência do Clima de Glasgow, a COP26, que termina exatamente hoje. Ela começou na semana passada, no domingo passado, e termina hoje, depois de 2 semanas, reunindo os principais líderes mundiais, além de organizações da sociedade civil e grupos de ativistas, né? Essa conferência, né, só para a gente dar uma situada, a COP26 ela faz parte da chamada Conferência das Partes. A Conferência das Partes é uma série de conferências realizadas no intervalo entre 2 conferências climáticas maiores, né? A última que nós tivemos de grande peso foi a Rio+20, né? Realizado, inclusive, na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 2012, e depois delas nós tivemos as nossas conferências das partes, e essa, recentemente, a COP26, realizada na cidade de Glasgow. O Brasil mandou como principal representante dessa conferência o atual ministro do Meio Ambiente, o presidente da República participou de maneira virtual da conferência, através de uma fala realizada num telão, num stand, e nos primeiros dias, os principais líderes internacionais se reuniram com o objetivo de definir metas climáticas, né? Metas climáticas robustas para que haja uma verdadeira redução do nível de gases poluentes na atmosfera até o ano de 2025 e 2030, e nos dias subsequentes se reuniram ativistas, ONGs e grupos sociais com o objetivo de definir projetos e pautas para que a população, a comunidade, se engaje e tente evitar o colapso climático, né? É interessante notar que o Brasil chega com uma imagem bastante arranhada à COP26, né? Sobretudo pela condução extremamente errática da política climática no Brasil nos últimos anos, né? Só para ressaltar que a destruição na Amazônia, no Cerrado e na Caatinga avança de uma forma assustadora, a maior permissividade para que grileiros, para que poceiros e para que mineradores avancem as áreas da floresta amazônica aumenta a cada dia que passa, e a política de proteção do meio ambiente vem sendo cada vez mais desregulamentada. Então, o Brasil parece que não tem muita, digamos assim, moral para que possa discutir questões climáticas numa conferência como essa. Mas, mesmo assim, se comprometeu a tomar medidas efetivas com o objetivo de resolver o problema das mudanças climáticas no mais tardar até o ano de 2030. Agora é pagar para ver e ver, de fato, se essas promessas vão ser cumpridas, né, Duda? Sim, até porque se o Brasil não tem interesse nas próprias políticas internas para proteger a Amazônia, o Cerrado e a Caatinga, temos outros países de muito peso, né, no mundo que estão de olho na nossa Amazônia, que estão de olho no nosso Cerrado, que estão de olho na nossa Caatinga, na transposição do Rio São Francisco. Então, assim, temos que ficar de olho, né? Então, assim, por mais que a participação do Brasil nessa conferência tenha sido, digamos que mínima, o Brasil está incluso nessa conferência é muito importante, porque precisamos estar atentos, né? Bem como diz a música, atento e forte, porque outros países de muita importância estão de olho nos nossos biomas e nas nossas preciosidades brasileiras, né? É um aspecto muito interessante também que aconteceu
fora da Conferência de Glasgow, né? Diversas manifestações públicas aconteceram ao longo dos dias da conferência, né, liderados pelos jovens que fazem parte do movimento Cestas pelo Futuro, liderados pela ativista sueca Greta Thunberg, né? E todos eles criticavam, né, figuras políticas que participavam do evento, incluindo o nosso presidente da República, e muitos deles também criticavam a postura de algumas empresas, né, que participaram de reuniões paralelas à COP26, se comprometendo a reduzir as emissões de taxas de metano e de gases poluentes, né? Essa prática, segundo eles, que as empresas estavam realizando na COP26, é uma prática conhecida como greenwashing. O que seria isso? Elas tentam manter um discurso de proteção do clima, né, e de defesa do meio ambiente, justamente para que elas possam limpar a sua imagem perante aos consumidores. Mas, na prática, elas não fazem absolutamente nada de concreto para solucionar essa questão. Né? E aí isso é muito interessante, porque isso acabou virando um grande escândalo, porque muitas indústrias automobilísticas, por exemplo, que nós sabemos que são as maiores incentivadoras da poluição ambiental, pela construção, pela criação de automóveis e pelo estímulo à compra deles, são as que financiam projetos de pesquisa na área de desenvolvimento sustentável. Então, é como se você colocasse o lobo para tomar conta do galinheiro. Né? Então, eles denunciavam, digamos assim, essa áurea proselitista por parte das empresas em lidar com as questões climáticas. Né? Então, vamos ficar atentos e vamos ver se, de fato, a conferência que termina hoje vai produzir resultados significativos para uma coisa que não tem mais o que esperar, gente. Né? Eu achei muito interessante uma fala ao longo da conferência, né, de um ativista, que ele afirmou a seguinte frase: não tem mais o que resolver. O que nós temos que nos preocupar agora é tentar reduzir os impactos das mudanças climáticas, porque é inevitável. A temperatura do planeta vai aumentar em 1,5 grau ou até mais até o final do século, e o que nos resta agora é tentar nos adequar da melhor maneira possível para poder lidar com essa questão. Bom, então vamos ver, né, Duda? Vamos acompanhar. E a gente passa para um outro assunto, Duda, que eu acho particularmente bem interessante e bem preocupante também, dependendo do ponto de vista, que é o fim do Bolsa Família. Né? Na semana passada, todo mundo ficou sabendo que o Bolsa Família literalmente foi enterrado, né? Sem direito a funeral e muito menos missa de sétimo dia. Né? O programa que durante mais de 15 Rindo anos... com respeito. Exatamente. O programa que durante mais de 20 anos foi uma das maiores referências em políticas públicas do Brasil e do mundo. Lembrando que eu sempre gosto de frisar isso, Bolsa Família foi referência, inclusive, para organizações ligadas à ONU. A Alemanha, na época da instituição do programa Bolsa Família, logo no seu início, elogiou publicamente essa iniciativa. E o Bolsa Família, que volto a repetir, para me tornar chato e repetitivo, um dos maiores e mais importantes programas de transferência de renda do Brasil e do mundo, que foi responsável por tirar centenas de milhares de famílias da pobreza e da extrema pobreza, foi finalizado. E no lugar dele, pretende-se criar, a partir do próximo mês, em dezembro, com duração prevista de 1 ano, portanto até dezembro de 2022, o programa Auxílio Brasil, que seria um substituto do programa Bolsa Família. Né? O objetivo do Auxílio Brasil, em linhas gerais, seria ampliar o valor pago de benefício às famílias dependentes, né? E garantir uma espécie de meritocracia da assistência social. Vou tentar explicar isso para vocês. Né? Quando o Bolsa Família ele foi criado, lá no início dos anos 2000, ele foi o resultado de uma série de discussões que envolveram tanto a sociedade civil, quanto pesquisadores, acadêmicos, sociólogos, antropólogos, historiadores, da necessidade de você pensar a questão da pobreza como algo estrutural. Ou seja, a pobreza é resultado de um sistema político e econômico, que é o nosso amado capitalismo,
que cria pessoas que naturalmente vão ser colocadas à margem desse sistema. Então, a pobreza ela é resultado de algo muito maior, estrutural e sistemático. E para que a pobreza possa ser, de fato, não solucionada, mas de uma maneira ou de outra mitigada, é necessário que sejam tomadas medidas pontuais e profundas para que esse sistema possa ser modificado. E daí nasceu essa concepção da transferência de renda, em que, por meio desse benefício, as famílias conseguiriam, até então, comprar alimento, que é o básico, começar a estruturar a sua vida para que pudessem, de uma certa forma ou de outra, conseguir um emprego e ter a sua renda pelos seus próprios meios. O que o Auxílio Brasil quer fazer, sem a participação de um debate da sociedade civil, de pesquisadores, acadêmicos e da comunidade pensante no Brasil, é transformar essa discussão da pobreza enquanto um instrumento estrutural em um elemento meramente meritocrático. Ou seja, as famílias elas vão ganhar um dinheiro na concepção do novo Auxílio Brasil, mas desde que elas pontuem algumas questões, como, por exemplo, desde que consigam um emprego, desde que o filho tenha determinadas notas no colégio, não que isso não tivesse no Bolsa Família. Né? Isso deixando muito claro isso existia no Bolsa Família, mas não era a centralidade do projeto. O que está acontecendo agora no Auxílio Brasil é que ele toma uma centralidade muito grande, como se fosse uma espécie de barganha. Então, se você se esforçar muito, você ganha o Auxílio Brasil, e se você não se esforçar, você acaba perdendo o Auxílio Brasil. Então, é uma lógica puramente meritocrática que foi criada para satisfazer a classe média e não a população pobre. Porque nós sabemos que, historicamente falando, a classe média ela sempre foi a maior inimiga do Bolsa Família. Tem aquele velho mito da mãe que faz filho para poder ganhar o Bolsa Família, o que é surreal, porque existem pesquisas que foram feitas ao longo da história do Bolsa Família que apontam que o índice de filhos por famílias dependentes do programa era muito abaixo do que a média nacional. Existem pesquisas, se você procurar, você vai achar essas pesquisas, que não existe nenhuma correlação estatística, né, entre filhos e dependentes do Bolsa Família. Então, o que está acontecendo não é apenas você criar um novo programa social, mas é você reformular a discussão sobre programas sociais e pobreza no Brasil, em que eles não são instrumentos de combate à pobreza estrutural, mas eles são instrumentos meramente de assistência que reforçam esse discurso meritocrático. Como se isso já não fosse problemático, tem uma questão que ninguém até agora se atentou. De onde vamos tirar dinheiro para poder pagar o Auxílio Brasil, já que a média de pagamento do programa seria de R$400, né? O que, no momento, não tem espaço, né, possível dentro do orçamento para que se pague, né, o valor de R$400. Então, vamos recorrer aos precatórios. Né? O que seria um raio dos precatórios que vocês devem ter ouvido aí durante a semana? Precatórios são as dívidas que a União tem com pessoas físicas e jurídicas, ou seja, e, sobretudo, né, com pessoas ligadas ao funcionalismo público. Então, o governo federal não pagaria os precatórios, pegaria esse dinheiro dos precatórios, via calote, e implantaria, até então, no Auxílio Brasil, né, que seria pago por apenas um ano, e sendo que ele pode ser ou não renovado após as eleições de 22, para que entre em 2023. Ou seja, nós não sabemos se o dinheiro vai vir de fato, nós não sabemos como ele vai ser pago e muito menos nós sabemos se o Auxílio Brasil vai continuar a funcionar depois de 22. Então, nós, literalmente, usando uma expressão popular que a minha amada avó usava, nós descobrimos um santo para poder descobrir o outro. E nesse descobrir um santo para poder cobrir o outro, nós deixamos milhares de pessoas, literalmente, com um grande ponto de interrogação no meio da cabeça. E são pessoas que passam fome. São pessoas que, na atual conjuntura, não sabem se vão comer daqui a 2 horas. São pessoas que precisam desse auxílio porque elas literalmente não têm nenhum outro tipo de fonte de subsistência a não ser esse auxílio. Então, é muito grave. Então, ao mesmo tempo que esse programa nasce como uma tentativa de você resolver a pobreza por meios muito criticáveis, ele automaticamente coloca mais indecisão, mais pobreza e mais vulnerabilidade às pessoas que mais precisam nesse momento.
muito grave. Exatamente. Duda? E sem contar dessas políticas que são, ai meu Deus, eu esqueci, meritocráticas, né? Ainda tem uma outra questão, que se caso a família cumprir todas as regras pré-estabelecidas, além da manutenção do auxílio, ainda pode concorrer a um aumento. Isso que eu achei mais absurdo ainda. Ou seja, essa família vai ficar se esforçando ao máximo para, por exemplo, mas se eu me esforçar muito, eu posso ganhar mais R$ 50 no meu auxílio. Isso é uma ilusão, sabe? Isso é completamente você iludir uma família pobre que, assim, sabe, é literalmente brincar com a fome das pessoas, né? Eu já falei aqui outras vezes sobre a Carolina Maria de Jesus, que foi uma escritora belíssima, incrível, que ela falava muito sobre a fome porque ela foi uma pessoa que passou fome, né? Então, ela fala que a tontura do álcool é pior do que a tontura na verdade, a tontura da fome é pior do que a tontura do álcool. Então, assim, para uma pessoa que passou fome escrever sobre isso, é completamente assustador. E a gente pensar também, né, que no Brasil de hoje, 2021, pleno dezembro, sabe? Entrando em 2022, ainda existem pessoas nessas mesmas condições em que Carolina Maria de Jesus escreveu há anos atrás, é completamente assustador, sabe? Eu sou testemunha do Bolsa Família, porque eu vivi o Bolsa Família, minha mãe recebeu o Bolsa Família. Então, assim, foi uma política que me beneficiou. Eu vi outras pessoas que também foram beneficiadas pelo Bolsa Família. Então, assim, realmente, depois que a gente passou a receber o Bolsa Família, né, na minha infância, foi um divisor de águas. A gente teve uma alimentação melhor, a gente teve um pouco mais de dignidade, né, pelo menos na minha infância, né? Então, assim, além de ter vivenciado esse programa, eu, enquanto pesquisadora atualmente, né, eu defendo, assim, fielmente essa manutenção do Bolsa Família. E não só do Bolsa Família, mas também do programa Minha Casa Minha Vida, que agora também foi mudado para o programa Minha Casa Verde e Amarela, que é o programa Minha Casa Minha Vida, que era para poder dar uma casa, um apartamento para tirar pessoas que viviam em condições de moradia, assim, horríveis, né? Para uma casa com um pouco mais de dignidade, às vezes pessoas que nem tinham casa, foi completamente modificada para o programa Casa Verde e Amarela, que é completamente assim assustador, porque as pessoas não sabem como ter acesso a esse programa não tem transparência, enfim, é um programa completamente complicado para o atual momento, né? Então são diversas políticas públicas que estão sendo distorcidas, né, e cada vez mais mitigadas atualmente. Pois é, né? É muito grave isso, né? Porque é um desmonte de programas sociais que foram fundamentais para resolver questões urgentes e históricas desse país, né? A pobreza, a questão do déficit habitacional e tantas outras questões, né? Então, o mais grave não é apenas o desmonte desses programas, mas é uma mudança de concepção na forma de você tratar essas questões, né? Como é que está acontecendo agora nessa transição do Bolsa Família para o Auxílio Brasil. É o discurso meritocrático, né, que a classe média ama, né, e que a sociedade como um todo ama, né, de se você se esforçar, você vai conseguir, não importa de onde você venha, não importa onde você tenha nascido, não importa as condições sociais em que você se encontra. E é esse discurso que vem sendo colocado no lugar de discursos muito mais estruturadores, como discursos envolvendo a questão da pobreza sistêmica, da pobreza estrutural e etc. E falar... Pode falar. Não, eu ia falar que, assim, já entrando no nosso próximo tema, que isso está completamente atrelado com o aumento da inflação. Exato, né? E é engraçado, eu sempre falo com meus alunos, né, que todo dia quando eu acordo eu tenho a impressão de que eu estou nos anos 80, 90. Né? Inclusive eu vi uma tirinha da Turma da Mônica, né? Passando aí pelas redes sociais, a gente vê tanta coisa, e eu vi uma tirinha da Turma da Mônica de 1992, né? Quando a gente estava no auge da hiperinflação. E aí era o Cascão com o pai dele que iam comprar gasolina. Tá caro. Um bilhete para entrar no parque, tá caro. Subiu. O preço da gasolina subiu. O bilhete para entrar no parque subiu.
Aí o preço da comida subiu. Aí no final ele está no médico e diz a pressão dele subiu. Isso é uma tirinha de 92 no auge da hiperinflação que estava tudo a ver com a nossa situação atual, uma coisa realmente assustadora. A inflação corrói a cada dia mais, né, o salário mínimo dos trabalhadores. É a maior inflação acumulada em 20 anos. Nós chegamos em 2 dígitos, cerca de 12,2%, e ela atinge de maneira óbvia, né, as classes sociais mais vulneráveis, né? Então a inflação, ela pela primeira vez em 20 anos, ela atingiu 2 dígitos, chegando, se eu não me engano, a marcar 12,2%. E ela sempre corrói, a tendência natural do processo inflacionário é que ela corroa justamente o bolso dos trabalhadores mais vulneráveis, né? Afinal de contas, são os produtos principais, né? O arroz, o feijão, a gasolina, né, que mais aumentam, e são esses os mais consumidos pela população mais vulnerável, né? Então, isso é uma coisa muito séria. E isso está ligado, mais uma vez, a diversos fatores, né? Primeiro de tudo, uma condução super errática da política econômica por parte do Ministério da Fazenda. E outro por questões somadas à própria pandemia. Mas tem um fator que as pessoas esquecem de ressaltar, e eu acho muito importante isso, que é a questão do dólar, né? Porque a nossa economia é muito atrelada ao dólar. Então, se nós temos um aumento muito grande do dólar, como vem acontecendo ultimamente, a tendência é que os produtos que são consumidos aqui e que tenham, nesse caso, componentes importados, é que também aumentem de forma bastante considerável, né? E uma outra questão também muito importante é a questão da exportação. É meio lógico isso, né? Se o dólar está alto, e se a pessoa aqui vai vender, sei lá, feijão ou arroz, ela vai querer vender feijão de arroz, ela vai querer vender feijão ou arroz para dentro do país, ou para os Estados Unidos, ou para a Europa, ou para a Ásia, com dólar nas alturas. Ela vai querer vender para outro país. Então, consequentemente, isso vai causar uma pressão inflacionária muito grande nos produtos nacionais e na forma como as pessoas vão ter acesso a eles. Né? Então, o cenário não é um dos melhores, infelizmente. A tendência é que a inflação aumente ainda mais no próximo ano, inclusive, né? E isso corrói cada vez mais e estimula cada vez mais a pobreza, né? Que já é gritante nesse país. É assustadora, né? Nós voltarmos a uma situação pré-anos 80, pré-anos 90, né? É uma coisa assim surreal. E acompanhar isso, né, de forma bem apreensiva, né, Duda? E estimular não somente a pobreza, mas também o ódio da população. Porque, assim, se você parar para conversar com qualquer cidadão brasileiro, por menor índice de escolaridade que ele tenha, na fila de um banco, na fila de um supermercado, enfim, mais nesses lugares, né? Porque o brasileiro ama uma fila e fila de ônibus. Você para conversar com qualquer pessoa, ela vai começar a contar. Não, porque o preço da passagem está um absurdo. O preço do tomate está caríssimo. O preço da carne está um absurdo. Na minha casa, a gente já não come mais carne há não sei quantos meses. E, assim, a população está se revoltando contra isso de uma forma assustadora. Eu espero que essa revolta apareça não só nas ruas, mas também nas urnas, nas próximas eleições, né, para que, quem sabe, a gente possa ver uma mudança nas políticas públicas e também, né, nas questões inflacionárias que envolvem o Brasil, né, que tem total relação com a gestão atual do nosso Brasil, né, de forma geral. Bom, e para a gente finalizar o nosso Jornal Nacional quinzenal, né, sem dúvida alguma, a gente tem que falar de uma notícia que marcou o Brasil, né, eu acho que entrou aí para a história do Brasil no ano de 2021, que foi a morte precoce e trágica da cantora Marília Mendonça. Eu comentava em off, antes de começar o programa, de que eu não ouvia e muito menos conhecia ela. Quer dizer, conhecia sim de maneira falar, né, mas não associava o nome à pessoa. Mas admito que a forma como ela morreu de maneira muito trágica, jovem, no auge da carreira, faz com que qualquer pessoa, sendo fã ou não, se sensibilize, né, diante de toda essa tragédia. Mas o que parece é que muitas pessoas
não se sensibilizaram diante dessa tragédia, pela forma como a narração desses acontecimentos foram feitos e, acima de tudo, pela forma como se foi discutido essa questão. Né? E sempre quando acontecem essas tragédias, né, de grande volume, né, acidentes com personalidades, né, ou grandes tragédias envolvendo, sei lá, né, ataques, né, eu me pergunto como a mídia brasileira pode ser tão sanguinolenta, né? Porque para as pessoas que acompanharam, né, seja através das redes sociais ou dos canais de televisão, a forma como essa cobertura foi feita, com exibição do corpo ao vivo, né, com os repórteres praticamente dentro do avião na hora da tragédia, uma coisa assustadora, né? Como o David Harvey costuma usar uma teoria chamada capitalismo do desastre. Né? E é como essas grandes empresas lucram a partir do desastre e da tragédia, né, expondo o que há de pior no ser humano. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que num desses programas de sangue que passam no final da tarde, que estavam fazendo essa cobertura da morte da Marília, né, o comercial sempre apontava uma empresa de seguro de vida. Né? Então, acabava o comercial, faça um seguro de vida, e não faça um seguro de vida, que não sei o quê. Então, isso mostra, né, como a da tragédia, da morte, do horror, né, o capitalismo e todas essas grandes empresas capitalistas possuem essa capacidade de extrair lucro e de extrair acumulação econômica, né, Tuda? Sim, completamente, né? O João falou que não acompanhava, né? E agora vai um pouquinho da visão de uma pessoa, de uma geógrafa e também fã que eu era e continuo sendo, né? Apesar dela ter falecido, de Marília Mendonça. Enquanto a gente estava aqui preparando o nosso episódio de hoje, eu comentei com eles que eu tinha que ainda tem, na verdade, uma playlist no meu Spotify chamada Sofrência, que eu ficava escutando no meu laboratório, por favor, minha orientadora, enquanto eu estava pesquisando, fazendo minha pesquisa, eu ouvia muito as músicas de Marília Mendonça, né, nas tardes em que eu passava no G-pop. Então, assim, quando eu soube da notícia dela, foi uma notícia muito avassaladora para mim e também, assim, da mesma forma como foi a morte do Paulo Gustavo, né? Essas mortes muito impactantes que o Brasil sofreu, principalmente no último ano, sensibilizou muito não só quem era fã e quem não era, porque eu entendo que o Brasil está num estado constante de luto. Nós perdemos mais de 600 mil pessoas, né? Então, assim, quando a gente perde alguém que era completamente assim reconhecido mundialmente, né? Um comentário aqui importante, durante as lives que aconteceram no período da quarentena, a live que a Marília Mendonça fez de dentro da casa dela, só tocando um violão completamente assim, informal, foi a live mais vista no mundo. No mundo. Foi a live que bateu assim, desbancou todos e qualquer artistas. Foi a live mais assistida no mundo. Então, assim, falar de Marília Mendonça é falar sobre o impacto dela também na musicalidade brasileira e a forma como ela marcou a música brasileira, né? Uma cantora cometa, né? Que ela passou assim, sabe, uma estrela que foi embora muito, muito precoce. E é também falar sobre o feminejo, né? Que é a presença das mulheres no ramo do sertanejo e principalmente, né, ali em Goiás, de onde ela era, e que marca muito, né, principalmente também a presença do agronegócio, de questões totalmente relacionadas ao cerrado brasileiro. Então, são diversas questões que estão atreladas à música sertaneja que também envolvem a tragédia da morte dela, né? Falar de Marília Mendonça também é falar de uma das primeiras mulheres, né? Não foi a primeira, mas uma das mais marcantes mulheres que se firmou, né? Que se consolidou na música sertaneja. E aí a gente lembra que a música sertaneja é uma música um pouco mais elitista,
né? Por mais que não seja, né, essa música elitista mais do Sudeste, mas é ali do Centro-Oeste, né? Marcada pela presença de homens, de classe média alta, que falam sobre poder, sobre riquezas, sobre bebidas. E aí veio uma menina tão jovem, né? A primeira composição dela, que foi vendida para uma dupla sertaneja, na verdade, para uma dupla sertaneja masculina. Interessante frisar que ela vendeu a música dela com 12 anos. Foi assim, extremamente marcante assim, ela tinha composições que ela escreveu com 12, 14 anos. E aí uma jovem menina adentrar nesse meio elitista e completamente machista é muito marcante para a música brasileira, né? E aí a gente estava comentando aqui também que além de todas essas características ruins que perpassam a música sertaneja, tem algo que também perpassa, né, que é o racismo, e que também perpassou durante a tragédia da morte da Marília Mendonça, que a gente também não pode deixar de comentar aqui, né? O esposo da mãe da Marília Mendonça, que é um homem negro, ele foi vítima de muitas críticas, foi alvo de muitas críticas durante as notícias, né? Durante toda a forma como que essas notícias foram passadas pela grande mídia, em que ele foi noticiado, ele foi caracterizado como um segurança da família, sendo que, na verdade, ele era esposo da mãe dela, ele estava ali somente dando apoio, dando e sofrendo junto, né? Porque era esposo da mãe dela, era como se fosse um padrasto dela, e estava ali sofrendo, né? E uma outra coisa também que me chamou muito a atenção foi como a grande mídia e os grandes jornais e programas de televisão falaram sobre o corpo da Marília Mendonça. Porque foi como se eles estivessem noticiando que, caramba, ela demorou tanto tempo para conquistar o que ela conquistou, ou seja, a magreza, porque ela era uma pessoa que antes estava um pouco acima do peso, e agora que ela estava magra, que ela estava voltando a fazer shows, ela infelizmente faleceu. Então, assim, gente, esse discurso gordofóbico em cima da morte da Marília Mendonça foi uma coisa completamente assustadora. E, assim, não só falar sobre o corpo dela, né, mas a própria reflexão sobre morte de forma geral. Eu e João estávamos aqui conversando sobre como a morte é vista mais nos países ocidentais, né? Assim, porque a morte, essa morte sofrida, ela foi mais vivenciada a partir do século XIX, não é, João? João. Isso, essa questão da morte, a gente comentava, existe um livro que é a visão da morte no Ocidente, né, que é um livro muito famoso, que narra um pouco essa questão da ideia da morte, sobretudo do medo da morte, que é uma narrativa muito recente que nós temos, né? Ela vai se consolidando de uma forma muito efetiva a partir do início do século XX, né, com essa consolidação do capitalismo na sociedade. O medo da morte está ligado muito mais a esse apego à materialidade que nós temos hoje, né? O hedonismo, o individualismo, essa necessidade de acumulação, né, que o sistema capitalista impõe para a gente, né, faz com, e a produtividade, né, a pressa, enfim, todos esses elementos, né, básicos que sustentam o capitalismo e que nós acabamos entronizando na nossa vida, fazem com que nós criemos uma narrativa de uma importância maior da vida, de uma necessidade de apego à vida. Né? Mas isso não é algo que surgiu com a humanidade, não. Né? Durante grande parte da nossa história, na Idade Média, passando até pelos séculos XV, XVI e XVIII, né? E até hoje em algumas comunidades, inclusive no interior do Brasil, também algumas comunidades de países africanos, países asiáticos, a morte é vista com uma naturalidade muito espantosa, né? Existe uma questão interessante, né, de que na Idade Média, né, morrer era a regra, viver a exceção. As pessoas tinham uma expectativa de vida muito reduzida, porque não havia os avanços tecnológicos que nós temos hoje, não tínhamos um sistema de saúde tão desenvolvido como nós temos hoje,
então nós éramos suscetíveis a epidemias, nós éramos suscetíveis a situações das mais diversas possíveis, então morrer era uma norma geral, inclusive se esperava morrer. No interior do Brasil também isso era muito comum, e de uma certa forma até hoje, né? No interior do Nordeste, durante os grandes períodos de seca, né, o índice de mortalidade infantil era assustador. Então, uma família que tinha 5 filhos, né, 3 sobreviviam e sempre um morriam, e era esperado que esse um morresse. Né? Então, a nossa ideia de morte, né, de uma medo da morte, é uma construção social muito recente. E esses lutos coletivos, né, que é quando uma personalidade morre, ele evoca na sociedade civil como um todo uma necessidade de autorreflexão, né, como pensar de que maneira nós estamos levando a nossa vida, como nós estamos conduzindo as nossas vivências, como a gente pode dar um sentido à vida. Isso é muito interessante, né? A forma como esses grandes acontecimentos, né, impõem uma catarse. E a Duda falou uma coisa, para a gente poder finalizar, sobre o sertanejo, né? A Marília Mendonça, assim como outras cantoras também contemporâneas a ela, e não somente a ela, mas cantoras mais antigas, né, como a Inesita Barroso, a Roberta Miranda, inauguraram esse feminejo. Né? O que é o feminejo? Né? Essa música sertaneja composta basicamente por mulheres num ambiente heteronormativo, super tóxico, né, machista, que exaltava, né, aquele machismo clássico dos homens do campo, e essas mulheres foram lá e romperam com tudo isso. Então, de fato, a Marília Mendonça, tão jovem, mas ela era tão importante em termos simbólicos e musicais para um Brasil que está carente de alegria. Né? O Brasil está carente de riso, o Brasil está carente de alegria, né? O Brasil vive corpos tristes, né? E os corpos tristes, eles são muito mais fáceis de serem domesticados e dominados pelo sistema. Então nós estamos precisando de corpos alegres, né? Para que esses corpos alegres possam lutar com força e garra e mudar a nossa situação atual, né, Duda? E arte, né? E poesia, e muita coisa boa, música. Reinvenção, né? Reinvenção. E uma celebração da vida, né? A gente até comentou aqui sobre povos africanos que celebram a vida, não só povos africanos, né, mas povos indígenas, povos não ocidentais, né, na verdade. A gente comentou sobre o México, sobre o Dia de los Muertos, a gente comentou sobre os povos indígenas, a gente comentou sobre povos africanos que celebram a vida, que celebram a passagem de uma pessoa que esteve aqui nessa terra, que cumpriu sua missão e foi descansar, né, onde cada povo acredita para onde essa pessoa vai, né? Então, assim, a gente precisa realmente ressignificar a nossa existência, né? E é isso. E para finalizar, falar uma frase de uma das músicas da Marília Mendonça: estou com S de saudade de música boa, de saudade de poesia, de saudade de geotalk presencial, né, também, né, gente? Porque, olha, estamos precisando sair das telas, de muitas saudades. E saudades de um Brasil com B maiúsculo, né? Um Brasil com S, não um Brasil com Z. E que a gente possa recuperar esse Brasil e não esse Brasil que ninguém aguenta mais. Bom, gente, então é isso. Obrigado para você, obrigado a todos vocês pela audiência, pela paciência e pela companhia. E até a próxima semana com mais um episódio do Geotalk. Um abraço e beijo vacinado meu e da Duda para vocês. Tchau, tchau. Tchau, gente.